mas você vai ficar sem cliente para atender. Olá, eu sou o professor Regiano Vedovato e nessa série de 3 aulas da jornada Sucesso em Vendas, iremos estudar os segredos ocultos para você se tornar um campeão de vendas. Hoje, vamos falar sobre as armadilhas comuns em vendas e como você pode evitar esses caminhos errados. E por que isso é importante? Porque se você elevar o seu nível de consciência em relação a essas armadilhas, você vai conseguir evitá-las e deixar de perder dinheiro em suas negociações. Caso você ache isso muito distante da sua realidade, dá só uma olhada na pesquisa realizada com quase 8.000 profissionais na área de vendas. Ela mostra que, em média, 72% do tempo dos vendedores é gasto em atividades que não são de vendas. Esses números foram apresentados pela Salesforce no relatório sobre tendências em operações de vendas em 2023. Isso mostra que muito dinheiro está sendo deixado na mesa por conta dessas armadilhas que são comuns em vendas. Mas sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que há maneiras objetivas de você redirecionar o seu foco para aquilo que realmente importa. Antes de eu te explicar quais são essas armadilhas mais comuns em vendas, eu acredito que é importante que você saiba como surgiu tudo isso que eu irei te mostrar, te ensinar nessa série de 3 aulas. Eu trabalho com vendas desde 1997. Já tive a oportunidade de trabalhar em inúmeros segmentos no mercado. Eu já ganhei, mas também já perdi muito dinheiro com vendas. E isso me habilita a estar aqui hoje te alertando sobre essas armadilhas que são comuns em vendas, para que você possa evitar os caminhos errados. Depois que eu me formei no ensino médio, eu fui ser vendedor. Se hoje a galera ainda fala mal de vendedores, imagine naquela época, há mais de 20 anos. O tempo foi passando e chegou um momento na minha jornada onde eu comecei a perceber que quem era considerado referência no que fazia era mais valorizado, vendia mais e, o que é melhor, conseguia cobrar mais pelos seus produtos e seus serviços. E o que mais me deixava perplexo é que a maioria dos clientes sequer reclamavam em pagar mais, até achavam justo. E eu lá querendo crescer, buscando o meu lugar ao sol, mas ficava aí batalhando para fazer as minhas vendinhas, brigando por cada centavo. Vendo tudo isso, eu pensei, ora, eu preciso analisar essas pessoas e essas empresas mais a fundo, para ver o que elas faziam de diferente. E foi quando eu percebi alguns padrões que se repetiam na maioria dessas empresas e dessas pessoas. Eu comecei a juntar esses padrões e aplicar eles nas minhas vendas. E os resultados foram surpreendentes. Na época, eu nem imaginava que isso poderia se tornar um método de vendas poderoso, como acabou se tornando. Durante o meu mestrado, já no meu mestrado em neuromarketing, eu fiz uma pesquisa acadêmica com o objetivo de validar esse método. Aliás, é importante aqui registrar algo muito legal. O método neuroreferência é um dos poucos métodos de negócios validado por pesquisa atualmente no Brasil. E como parte dessa pesquisa, eu fiz um neurotreinamento, inclusive, com voluntários, para poder compilar os dados e também apresentar os resultados. Os anos foram passando e depois de eu defender esse meu método junto à Florida Christian University, lá de Orlando, nos Estados Unidos, eu me deparei com um dilema. Seguir por um caminho bastante conhecido, mas também bastante explorado do nicho de vendas, ou então seguir por um caminho pouco conhecido aqui no Brasil, que era a neurovendas. Só para você ter uma ideia, na época, quando eu colocava a palavra neurovendas na pesquisa do Google, não aparecia praticamente nenhuma busca. Ou seja, era um termo totalmente desconhecido aqui no Brasil. Depois de pensar muito, eu decidi seguir pelo caminho mais difícil na época, que era trabalhar com neurovendas. Hoje, depois de alguns anos, já estou colhendo os resultados dessa decisão. Já são mais de 500 empresas atendidas com nossas palestras e treinamentos,
e centenas de alunos em nosso programa de vendas, o TSV, Trilha do Sucesso em Vendas, sendo considerado por muitos alunos e empresários hoje como uma das maiores autoridades em neurovendas no Brasil. E o método neuroreferência, ele veio justamente para selar essa evolução, pois ele é o resultado da minha pesquisa acadêmica que deu origem, inclusive, a meu último livro, O Vendedor NR, o Vendedor Neuroreferência, que aparece aqui atrás, tá vendo? Hoje eu tenho como um dos grandes objetivos da minha vida popularizar o método neuroreferência, para que cada vez mais as pessoas e empresas possam se tornar referência naquilo que fazem, para vender mais e ganhar mais dinheiro. E por que isso é importante? Porque eu entendo que quando você vende mais, a engrenagem social ela gira mais rápido. Você cresce, você gera mais empregos. Muita gente que é ligada ao seu ecossistema é beneficiada. E com isso, você acaba ajudando a dar mais dignidade às pessoas. É, sem dúvida, um grande programa social. Olha, são muitas as armadilhas para quem empreende e precisa vender seus produtos ou seus serviços todos os dias. E eu entendo que talvez você até faça isso que a gente vai falar aqui durante os próximos minutos, pensando que está certo. Eu mesmo já fiz muitas vezes pensando que estava certo. No entanto, uma vez que você consegue elevar o seu nível de consciência, fica muito mais difícil você ser surpreendido por essas armadilhas. Vamos lá? Eu separei 21 armadilhas que eu quero compartilhar com você nesse momento e para que você possa evitar a partir de hoje. Armadilha número 1. Abordar o cliente de forma errada. Não respeitar o perfil do cliente que você está conversando. Não saber qual é o momento certo da abordagem, qual é o local certo, o canal que você vai utilizar. Isso tudo pode criar um conflito, irritar o cliente. Isso não é necessariamente um conflito verbal, é uma barreira mental. Depois que o cliente cria essa barreira, fica difícil você vender. Tenha certeza que você será obrigado a gastar mais energia, tempo e até dinheiro para conseguir reverter essa situação. Certa vez em um trabalho de mentoria, eu estava acompanhando um vendedor em suas visitas. Quando entramos em uma loja para visitar um empresário que nós havíamos marcado, o vendedor colocou a mão no meu peito e falou: "Professor, não vai rolar." Eu fiquei surpreso com aquela atitude. Ele ergueu os braços e fez um sinal para o empresário que estava atrás do balcão, como se falasse: "Olha, voltamos depois." Ao sair do estabelecimento, o vendedor me explicou: "Professor, eu percebi que o empresário estava nervoso, resolvendo problemas lá com a equipe. E aí, nesses casos, eu prefiro voltar outra hora." Quando nós chegamos no escritório, o vendedor pegou o telefone e ligou para o empresário. E falou mais ou menos assim: "Senhor cliente, olha, a gente foi visitar conforme o combinado, mas eu percebi que você estava com problemas e preferi deixá-lo resolver. Estou ligando agora para a gente marcar um novo horário." E ele marcou para o dia seguinte. No dia seguinte, nós voltamos e esse vendedor, agora com o cliente mais calmo, fez uma das suas melhores vendas do mês. Olha, há quem garanta que a primeira abordagem representa mais do que 50% da venda. Eu não sei se esse número é verdadeiro, mas eu posso te garantir que eu mesmo já perdi muitas vendas porque abordei de forma errada. Armadilha número 2. Fazer o que todo mundo faz. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. A armadilha aqui é você cair no modus operandi do mercado, ou do seu nicho, e acabar sendo mais do mesmo. Sendo apenas um copiador e nunca um criador. Certa vez, quando eu trabalhava ainda como vendedor de uma marca de carros, eu estava fazendo uma visita de rotina para um empresário que era um grande consumidor da marca na época. Naquele dia em especial, esse cliente ele estava triste, porque o seu pai, que era o fundador da empresa, ele estava com alguns convidados conhecendo a linha de produção. Eu perguntei para ele o motivo daquela insatisfação com o seu pai e ele respondeu: "Rejano, imagine só, nós acabamos de investir milhões em equipamentos aqui para ampliar a nossa produção e alguns concorrentes entraram em contato pedindo para conhecer. E o meu pai, vejam só, aceitou. E ele está lá, nesse momento, mostrando para eles."
Eu vou confessar para você que eu entendi a frustração desse cliente. Até porque, provavelmente, eu também me sentiria dessa forma num caso como esse. Mas depois de alguns minutos, o seu pai entrou na sala e ele rapidamente, com um tom respeitoso, perguntou: Poxa, pai, por que o senhor fez isso? Nós acabamos de investir milhões e o senhor recebeu a concorrência aqui para mostrar para eles? E foi aí que eu ouvi uma das frases mais impactantes que eu ouvi até hoje no mundo dos negócios. O seu pai calmamente respondeu para ele: Filho, fique tranquilo. Enquanto a concorrência está preocupada em nos copiar, ela não investirá tempo em criar algo melhor. Forte essa frase, não é mesmo? Responde para mim. Quando você faz o que todo mundo faz, quanto vale o que você faz? No máximo, o mesmo do que os outros, não é mesmo? Armadilha número 3. Ser refém de desconto. Tem pessoas que só conseguem vender quando dão desconto. Passam a ser refém. Isso acontece basicamente por 3 motivos. Motivo número 1, porque pode. Ou seja, se está lá na planilha, eu posso dar desconto. É a famosa barganha. Motivo número 2, despreparo. Se sente despreparado para argumentar, convencer, persuadir, então fica mais fácil recorrer ao desconto. Isso é como uma fuga. E motivo número 3, é mais fácil convencer o seu gerente para baixar o preço do que o cliente a pagar mais. Armadilha número 4, justificar o preço. Se você fica justificando o seu preço a todo momento, significa que, no fundo, não acredita de fato que aquilo que você está pedindo vale o que você está pedindo. Você está achando caro. Na prática, se alguém te oferecesse, você provavelmente não compraria esse produto ou serviço. Eu vejo muitos vendedores vendendo o que não compraria. O que não deixaria sua família usar, por exemplo. Isso é uma armadilha. Isso mostra insegurança para o cliente. Você não usa, você não confia e julga o seu produto, seu serviço pelo seu bolso. Você não tem dinheiro para comprar e acha que o cliente também não tem. Lembre-se, seu papel não é divulgar. O seu papel é divulgar e não julgar. Deixe que o cliente julgue a sua oferta, se ela é justa ou não para ele. Depois, se surgir alguma objeção ao preço, você, claro, deve estar preparado para resolvê-la. Armadilha número 5, não acompanhar os clientes, não fazer o follow-up. Tem muita gente trabalhando de graça para a concorrência. Faz todo o trabalho pesado e a concorrência fica com a venda. Como assim, professor? É isso mesmo. Faz o cliente perceber que tem um problema, gera interesse, alguns geram até desejo, mas se o cliente não compra de primeira, abandona o cliente. Certa vez, 2 amigos foram fazer um happy hour no final do expediente e pediram um petisco, um prato de comida para comer. Foram colocando a conversa em dia e no final do petisco sobrou apenas uma azeitona no prato. Um dos amigos começou a espetá-la com um palito, mas toda vez que ele iria cravar o palito nela, ela deslizava, desviava, resvalava para o lado. Ele fez isso 3 ou 4 vezes e vendo que não estava conseguindo, desistiu. O amigo, vendo aquela cena, pegou um palito e cravou a azeitona de primeira. O outro então falou: Nossa, como você é bom nisso? O amigo que cravou a azeitona de primeira respondeu: Nada disso. Você que deixou ela cansada para mim. Ora, em vendas também é assim. Muitos vendedores em suas visitas e vendas conseguem gerar interesse. Alguns conseguem gerar até desejo. Mas se o cliente não compra de primeira, simplesmente desistem. O concorrente chega lá, faz 2 ou 3 perguntas depois e vende no seu lugar. Tudo isso por quê? Porque você não acompanha as pessoas que não compraram de primeira. Os números mostram que mais de 60% das vendas no Brasil são fechadas entre o 3º e o 7º contato. E esses mesmos números mostram que mais de 50% dos vendedores desistem após o primeiro contato. Essa conta não fecha, não é mesmo? Armadilha número 6. Falta de ambição. Ora, essa talvez seja a armadilha mais perigosa de quem trabalha com vendas. A falta de ambição. Importante lembrar que ambição é diferente de ganância. Uma te impulsiona, a outra te atrapalha. Pessoas acomodadas que não evoluem, que não buscam o crescimento constante,
que não trabalham pela excelência estão fadadas a virarem estatísticas. Se você não tem ambição de crescer, de ajudar as pessoas, de criar empregos, você não irá conseguir superar os grandes desafios que existem no Brasil e prosperar. Empreender e trabalhar com vendas nesse país não é para os fracos. Se você não tiver ambição ainda, aí fica muito difícil. Armadilha número 7. Tentar vender para todo mundo. Definitivamente, você não precisa vender para todo mundo. Você precisa vender para quem dá lucro. Certa vez, eu estava fazendo uma live sobre esse assunto, quando um vendedor de colchões terapêuticos mandou uma mensagem na live perguntando o seguinte: professor, eu tenho um cliente que precisa usar o meu colchão, mas está doente e sem dinheiro. Como que eu faço para vender para ele? Eu respondi: não venda, dá de presente. Concorda comigo? Se ele está nessa situação, ou você dá de presente o seu produto, ou você irá perder, não tenha dúvida nenhuma. Não é porque ele precisa que você é obrigado a vender. Entenda uma coisa, existem clientes que o melhor que você tem a fazer é mandar ele para a concorrência. Só dão trabalho, pagam mal, reclamam de tudo. Ficar gastando tempo, energia e dinheiro com esse tipo de cliente para quê? A não ser, claro, que você tenha um objetivo social aí no meio. Aí está tudo certo. Caso contrário, isso é uma grande armadilha. O melhor nesse caso é não vender. Armadilha número 8. Viver de improviso. O brasileiro, ele adora improvisar. Ele é conhecido pela sua irreverência, sua criatividade. Só que nas vendas, isso geralmente se transforma numa grande armadilha. Mostra falta de profissionalismo, mostra amadorismo, reforça a imagem de bonachão, de trambiqueiro. Eu sei que, em alguns momentos de crise, apenas a criatividade supera o conhecimento. Mas a exceção não pode, em hipótese alguma, se transformar em regra. Anote isso que eu vou falar agora. Não existe bom vendedor de improviso. Aliás, na próxima aula, onde eu irei te mostrar os segredos dos campeões de vendas, você irá entender isso. Armadilha número 9. Falta de foco. Nós estamos vivendo a maior crise de atenção da história. Tudo à nossa volta está sendo construído para estimular nossa atenção alternada. É mais gostoso, dá menos trabalho, tudo pela lei do menor esforço. Ninguém mais consegue ficar por longos períodos lendo um bom livro, assistindo uma aula, dando atenção para um cliente. A todo momento vem uma notificação, uma mensagem e você é interrompido. Você não consegue focar no que está fazendo, não consegue fazer a leitura do ambiente, dos sinais do cliente, não consegue perceber as oportunidades e com isso perde vendas e deixa muito dinheiro na mesa. Tudo isso por falta de foco. Fala para mim, quantas vezes você já entrou em um estabelecimento comercial onde o vendedor está olhando para o celular e sequer nota a sua presença? Pois é, isso está cada vez mais comum. Próxima armadilha, armadilha número 10. Ouvir somente a própria voz. Muitas pessoas que trabalham com vendas possuem algo em comum. Adoram ouvir a própria voz. Mal deixam o cliente falar. Estão tão preocupados em mostrar para o cliente o quanto são maravilhosos que se empolgam demais. Confundem motivação com afobação. Fazem um barulho danado. Falam tanto que acabam oferecendo coisas desnecessárias. Dão descontos antes do cliente. E antes do tempo, antes do cliente pedir, e quando percebe, estão enrolados na própria teia que acabaram de criar. Certa vez, um pai estava caminhando em um bosque com seu filho. De repente ele fala: filho, escute ao longe, está vindo uma carroça. E ela está vazia. O filho olha surpreso para o pai e fala: é verdade, papai, eu vi. Mas papai, como o senhor pode saber se a carroça está vazia se ainda não a vimos? O papai então respondeu: ora, meu filho, é muito fácil saber se uma carroça está vazia por causa do barulho. Quanto mais barulho ela faz, mais vazia ela está. Meus amigos, época do vendedor falastrão,
que faz barulho, adoidado, acha que sabe tudo? Essa época já passou. Próxima, armadilha número 11. Vender pelos seus próprios motivos. Eu ouço muitas pessoas falarem: o cliente não sabe o que quer. Eu que sei o que ele precisa. Eu que dito quem dita as regras. Olha, eu concordo em partes. Eu acredito realmente que muitos clientes não sabem o que precisam. Mas o fato é que, de maneira geral, as pessoas compram o que elas querem e adiam o que precisam. E quando compram, elas compram pelos motivos delas e não pelos motivos dos vendedores. Toda venda realizada fora desse padrão tem a grande possibilidade de dar problemas aí mais à frente. É como aquela história da pessoa que precisava fazer o tratamento do canal de um dente, porque estava incomodando. Dias depois, essa mesma pessoa aparece com um carro novo. Aí você pergunta para ela: e aí, conseguiu resolver o problema do dente? Melhorou? Aí ela fala: rapaz, estou me enrolando para resolver isso. Em outras palavras, ela precisava arrumar o dente. Mas o que ela queria de fato era o carro novo. E o que ela fez primeiro? Nem preciso te responder, né? Você já entendeu. Armadilha número 12. Não finalizar o contato. Muitos clientes procrastinam a decisão de compra por vários motivos. E a gente acaba ficando com receio de finalizar aquele contato. A gente deixa sempre em aberto. A gente tem receio de ir para o combate, por medo de magoar o cliente, dele não lhe atender mais, dele ir para a concorrência. Vai por mim, hein? Uma das piores armadilhas em vendas é você ficar refém de clientes que não compram e ficam te enrolando. Me liga no próximo mês, na próxima semana nós vamos ver, e assim por diante. Você fica com aquela expectativa que, na verdade, na prática, nunca se concretiza. O final do seu funil está sempre cheio, mas que não se converte em vendas. E isso é uma armadilha. É preciso finalizar o contato da forma certa e mover esse cliente para outro estágio do seu funil. Armadilha número 13. Não fazer pós-venda. As estimativas, com base em dados do Sebrae, associações comerciais, federações industriais e análises do mercado, mostram que 70% das empresas não possuem cadastro de seus clientes. Preste muita atenção nesses números, hein? Olha a importância disso. 85% nunca fizeram pós-venda. 94% nunca usaram tecnologias digitais para monitorar seus clientes, como o CRM, por exemplo. E 97% não conhecem o NPS, o Net Promoter Score, que é uma das ferramentas mais simples para se aplicar e avaliar a satisfação dos clientes. O que você precisa entender é que o pós-venda é o início de novas vendas. Muitos vendedores deixam isso apenas na mão da empresa. Mas nem toda empresa possui um pós-venda de qualidade. E mesmo que tenha, você é o elo que liga a empresa com o cliente. Ele confiou em você, por isso é importante que você acompanhe ele depois que ele fez a compra. Não caia na armadilha de esperar que os outros irão cuidar dos seus clientes. Eu ouço muita gente reclamar que determinado cliente o abandonou e foi para a concorrência. Será que você não abandonou ele muito antes? Vale a reflexão, não é mesmo? Armadilha número 14. Ficar refém do WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta poderosa. Eu me arrisco a dizer que, na atualidade, ela é o maior canal de vendas que existe. Só que tem muita gente deixando dinheiro na mesa porque é refém do WhatsApp. E eu até entendo os motivos. É mais confortável, dá tempo para você pensar no que vai responder, e mesmo assim tem gente respondendo cada coisa aí que só Deus. Né? Tem também aquela falsa sensação de ocupação. Você pergunta para o vendedor: você vendeu hoje? Ele responde: não vendi, mas trabalhei para caramba, mandei mais de 200 mensagens no WhatsApp. Aí você pergunta: alguém respondeu? Não, ninguém respondeu, mas eu trabalhei. Dá para fechar vendas pelo WhatsApp? Claro que dá. Eu mesmo já fechei vendas de 6 dígitos, praticamente toda pelo WhatsApp. Mas se você perceber que a comunicação ficou confusa, ficou truncada, que você não está conseguindo se entender com o seu cliente, pega o telefone e ligue para esse cliente. Marque uma chamada de vídeo. Se possível, faça uma visita pessoalmente. Você vai ver como a sua conversão será exponencialmente maior.
Próxima armadilha, armadilha número 15. Não conseguir mapear a dor do cliente. Anote isso. O que movimenta as pessoas para uma decisão de compra, geralmente é uma dor apenas. O resto é perfumaria. O que eu quero dizer com isso? Ora, o cliente pensa, eu vou ter que resolver esse problema. Já que eu vou ter que resolver isso, vou ter que gastar para resolver, então eu vou brigar por preço, vou querer condições de pagamento, vou falar que é urgente, vou pedir brinde e assim por diante. Quando você não consegue mapear a verdadeira dor do seu cliente, aquilo que de fato está tirando o sono dele naquele momento, vai por mim, você vai ter que brigar por preço. Não tem outra saída. Isso porque se o cliente não tiver uma percepção de dor, ele não terá também uma percepção de valor. Armadilha número 16. Focar apenas no preço. Eu não estou falando aqui de desconto, tá? Estou falando de posicionamento, de preço mais baixo. Desconto nós já falamos lá na armadilha número 3. Vender mais barato é pecado? Claro que não. Se você sabe o que você está fazendo, se esse é um posicionamento seu. O problema é quando você só consegue vender quando tem o preço mais baixo. Aí você fica refém do preço. E isso é uma grande armadilha. Você sabe que não existe milagre. Em um país como o Brasil, com uma das cargas tributárias mais grandes do mundo, maiores do mundo, é praticamente impossível o preço e qualidade andarem juntos. Se o cliente quer algo melhor, ele vai ter que investir mais. Vender focado apenas no preço pode lhe tirar do jogo mais cedo do que você imagina. Pode comprometer a sua rentabilidade. Até porque, se seu foco for apenas vender mais barato, você nem precisaria estar aqui, não é mesmo? Bastaria apenas você atender os clientes, falar que tem o melhor preço e pronto. Já venderia mais do que todo mundo. Mas na prática você sabe que não é bem assim que a banda toca. Existem várias outras coisas que estão também, que impactam nisso, né? Tem uma frase do Thiago Concer que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, ó, se eu sou bom, se a minha empresa é boa, se o meu produto é bom e o preço é justo, o cliente deve pagar mais por isso. Próxima armadilha, armadilha número 17. Falar com as pessoas erradas. Você marca uma conversa ou uma visita, faz toda a sua demonstração, dá o seu melhor e no final descobre que você está falando com a pessoa errada. Não é ela quem toma a decisão de compra. Isso aí é muito comum. Isso faz você perder tempo, faz você ficar frustrado, né? Porque você chega lá no final, vem uma frustração danada. A pessoa ouve a sua demonstração e fala, beleza, eu vou falar aqui com o meu sócio, com o meu esposo, com a minha esposa e depois eu entro em contato. Pense comigo. Você estuda, se prepara durante anos para fazer o teu melhor. A pessoa te escuta por 15 minutos e acredita que já sabe o suficiente para convencer o sócio, o marido, a esposa. Qual é a probabilidade disso dar certo? Muito baixa, não é mesmo? Armadilha número 18. Tentar fechar a venda cedo demais. Isso é como você fazer um bolo e retirá-lo do forno ainda cru. É como você comer uma fruta ainda verde. Nós chamamos isso de time da venda, o momento certo. Tentar fechar a venda cedo demais fará com que surjam muitas objeções. Preste atenção. Primeiro, as pessoas te conhecem. Depois, elas passam a gostar de você. Depois, elas confiam em você. E somente depois, elas compram de você. Negligenciar essa jornada fará você perder muitas, mas muitas vendas. Armadilha número 19. Ser bonzinho demais. Não tentar fechar a venda. O contrário também é uma grande armadilha. Ou seja, eu vejo muita gente preocupada em ser amigo dos clientes. Aquela máxima que a gente ouve por aí no mercado, né? Faça amigos enquanto vende. Eu pergunto, quantos amigos de fato hoje compram de você? Eu tenho minhas ressalvas em relação a isso, tá? Eu não estou aqui afirmando que você não deva fazer amizade com seus clientes. Ao contrário disso. O que eu estou tentando dizer é que não tentar fechar a venda, ser bonzinho demais, não é uma sentença de sucesso, como muitos afirmam, que é para você fazer amizade, amigos enquanto vende. Isso não te fará vender mais. As pessoas, de modo geral, elas não querem comprar de amigos, elas querem comprar de profissionais. Eu vejo casos onde o cliente já comprou, descomprou várias vezes e o vendedor não tenta fechar, com medo de ser agressivo demais, de magoar o cliente.
Eu sei que é gostoso ouvir o cliente falar que quer comprar, mas na vida real você tem que fazer o que precisa ser feito. Você precisa fechar a venda no momento certo. Armadilha número 20, estamos indo para a reta final, hein? Prospectar apenas quando as vendas estão baixas. Muitos vendedores não gostam de prospectar, acham um trabalho chato. A maioria gosta mesmo é de negociar, de fechar as vendas. Até porque o fechamento da venda, ele está para as negociações, assim como o gol está para o futebol. É o momento do ápice. É aquela injeção poderosa de dopamina no cérebro que faz a gente se sentir maravilhosamente bem. E por esse motivo, acabam negligenciando a prospecção. Lembram de prospectar quando? Ora, quando as vendas caem. Porém, eles esquecem de um detalhe muito importante, que eu chamo de ciclo de vendas. Dependendo do produto ou serviço que você vende, o ciclo dessa sua venda pode ser longo. Ou seja, a jornada do cliente entre o primeiro contato até a decisão de compra pode levar meses ou até anos. E como você não previu isso, você pode ficar meses ou anos sem vender. Essa é uma armadilha que faz muita gente desistir das vendas e ir trabalhar como CLT em um emprego qualquer. Não entender de ciclo de vendas e prospecção, ou seja, faz com que você desista muito do ramo das vendas. Na próxima aula da Jornada do Sucesso em Vendas, nós vamos falar mais sobre isso também. Armadilha 21, última, não estudar vendas. Essa última armadilha não poderia ser outra, não é mesmo? Você pode achar que eu sou suspeito em falar isso, mas eu realmente acredito que a educação é o caminho mais sólido para o sucesso. Em vendas, não é diferente. Tem muita gente que ainda acredita que o vendedor bom nasce pronto. Não caia nessa armadilha. Essas pessoas são principalmente aquelas que não deram certo em outras profissões e estão fazendo um bico nas vendas. Essa mentalidade tem levado muita gente à frustração e ao fracasso. E sabe o que é pior? Muita gente acreditando em falsas promessas que circulam aí pela internet, que basta ter um celular e 1 hora por dia para vender como nunca e se tornar um milionário. O golpe está aí, né? Cai quem quer. Preste muita atenção no que eu vou falar agora. Vendas é ciência, é método, é estudo. Não há mais espaço para amadores. Ou você estuda, ou você está fora do mercado. Faz sentido isso para você? Você já caiu em alguma dessas armadilhas? Tem mais alguma armadilha que eu esqueci de colocar aqui nessa aula e é comum aí no seu nicho? Manda para a gente saber. Vamos revisar agora rapidamente, fazer uma revisão rápida do que você aprendeu nessa aula? Vamos lá? Olha, nós falamos sobre as armadilhas comuns em vendas e como você pode evitar os caminhos errados. Nós falamos, então, armadilha 1, abordar o cliente da forma errada. 2, fazer o que todo mundo faz. 3, ser refém de desconto. 4, justificar o preço. 5, não fazer follow-up. 6, falta de ambição. 7, tentar vender para todo mundo. 8, viver de improviso. Olha só quantas armadilhas você aprendeu hoje, hein? 9, falta de foco. Armadilha 10, ouvir somente a própria voz. Armadilha 11, vender pelos seus próprios motivos. Armadilha 12, não finalizar o contato, deixar ele sempre em aberto. Armadilha 13, não fazer pós-venda. 14, ser refém do WhatsApp. Armadilha 15, não conseguir mapear a dor do cliente. Armadilha 16, focar apenas no preço, no posicionamento de preço, ser o mais barato. Armadilha 17, falar com as pessoas erradas. Armadilha 18, tentar fechar a venda cedo demais. Armadilha 19, não tentar fechar a venda, ser bonzinho demais. Armadilha número 20, prospectar apenas quando as vendas estão baixas, não considerar o ciclo de vendas. E a última, armadilha 21, não estudar vendas. Certo, professor? Você já falou aqui das armadilhas, eu entendi. Mas qual é o outro lado da moeda? Como eu faço? Como fazer, portanto, da maneira certa para deixar de perder vendas? Ora, é isso que eu irei te mostrar na próxima aula
aqui da jornada Sucesso em Vendas. Agora, eu quero te lembrar que no final da jornada Sucesso em Vendas vai rolar uma premiação. Talvez você saiba, talvez ainda não. E essa premiação ela é especial para quem fizer o melhor resumo de cada aula. Por isso, eu recomendo que você publique o seu resumo lá na comunidade exclusiva da Jornada Sucesso em Vendas no Facebook, seguindo as seguintes orientações. Vamos repassar juntos essas orientações para você poder ir lá e concorrer a essas premiações? Bom, você vai ter que chegar lá na comunidade e colocar lá #resumo aula 1 para a gente poder identificar. Tudo junto em minúsculo, tá bom? E responder essas perguntas. A primeira delas: de 0 a 10, que nota você daria para essa primeira aula da Jornada Sucesso em Vendas? A segunda: quais foram os pontos mais importantes que você aprendeu na aula? A outra: o que você vai começar a aplicar imediatamente? E a última: o que mais você gostaria de aprender nas próximas aulas aqui da Jornada Sucesso em Vendas, hein? Legal? Então não deixe de participar, vai lá, coloque lá o seu post na comunidade, estou aguardando o seu post lá para você concorrer também a essas premiações. Se você gostou dessa primeira aula, eu tenho certeza que você vai se surpreender ainda mais com a próxima aula aqui da Jornada Sucesso em Vendas. Eu irei te mostrar os segredos dos negociadores de sucesso. Essa aula realmente está demais, hein? Eu te espero na aula 2 da Jornada Sucesso em Vendas. Bora arrebentar de vender? Estamos juntos. Até o topo. Até a próxima aula.